Bem-vindo! Hoje te ensinaremos de maneira básica sobre os principais fitopatógenos na agricultura. Neste curso, falaremos sobre os principais organismos causadores de doenças nas plantas, os sintomas associados a essas doenças e as estratégias de manejo para controlar os fitopatógenos. Vamos começar! Você sabe o que são fitopatógenos e como eles afetam as plantas cultivadas? Os fitopatógenos são organismos que causam doenças em plantas. Esses organismos invadem as plantas, causando danos em diferentes partes, como raízes, caules, folhas, flores e frutos. Esses fitopatógenos são classificados em diferentes categorias, conforme os principais grupos de organismos causadores de doenças em plantas. Sendo as principais categorias de fitopatógenos os fungos, bactérias, vírus, nematóides, além de outros agentes causadores de doenças. O que os fungos de plantas são? Os fungos são organismos eucarióticos que se reproduzem por meio de esporos e que são capazes de causar doenças em plantas. Existem uma infinidade de fungos de plantas que podem causar doenças, mas vou apresentar hoje 3 espécies com grande predominância. Coletotrichum, esse fungo causa antracnose, que afeta frutas, como banana e manga. Alternaria, se ela causa doenças, como a alternariose e a podridão de alternaria em várias hortaliças, incluindo tomate, batata e pepino. Puccinia, gênero de fungos responsáveis por várias doenças fúngicas conhecidas como ferrugens, por causa do aspecto ferruginoso, que afetam plantas como trigo, milho, feijão, rosas e muitas outras culturas. Manejo. Em geral, o manejo e controle de doenças fúngicas nas plantas envolvem a adoção de medidas integradas, o que combina o uso de fungicidas com práticas culturais adequadas. No entanto, o melhor sempre é desenvolver medidas preventivas como utilizar cultivares resistentes, realizar o manejo adequado da irrigação, rotação de cultura, sanitização de equipamentos, dentre outros. O que as fitobactérias são? As fitobactérias são organismos procarióticos que podem causar doenças bacterianas nas plantas. Existem várias bactérias que podem causar doenças em plantas. Mas, hoje vou apresentar 3 espécies com grande importância. O gênero Xanthomonas é o gênero ao qual as espécies Xanthomonas spp estão inclusas. Elas são responsáveis por doenças como a mancha bacteriana em tomate, pimentão e outras solanáceas, além de causarem a queima das folhas em diversas culturas. Também temos a espécie Ralstonia solanacearum. Ela é responsável por causar a murcha bacteriana, que afeta várias culturas, como tomate, batata, bananeira e tabaco. Essa bactéria está amplamente distribuída e pode sobreviver no solo por longos períodos, tornando o manejo desafiador. E por fim a subespécie Clavibacter michiganensis, que é causadora da doença conhecida como cancro bacteriano do tomate. Alguns sintomas são a necrose dos bordos dos folíolos, amarelecimento e seca das plantas. Manejo. O controle de doenças bacterianas nas plantas envolve uma combinação de estratégias de manejo e prevenção como rotação de culturas, controle de insetos vetores, uso de cultivares resistentes, dentre outros. O que os fitovírus são? Os fitovírus são um grupo de vírus que infectam e causam doenças em plantas, ou seja, viroses vegetais. Eles são responsáveis por uma ampla gama de doenças em diversas culturas agrícolas, incluindo hortaliças, frutas, cereais e plantas ornamentais. Existem diversos fitovírus que afetam uma ampla gama de hospedeiros. Mas, hoje vou apresentar 3 espécies com grande importância. Tobacco Mosaic Virus, TMV. O TMV é o agente causal de doenças em plantas como o tabaco, tomate, pimentão e plantas ornamentais. Os sintomas expressos por ele incluem mosaico nas folhas, deformações e redução da produção. Cucumber Mosaic Virus, CMV. CMV é o fitovírus que causa o mosaico do pepino, doença que também afeta as culturas do tomate, pimentão, melancia e plantas ornamentais. Os sintomas expressos por ele são o mosaico, deformações foliares, nanismo e enrugamento. Bem como o Mosaic Virus, DCMV. Por sua vez,
O BCMV provoca o mosaico comum do feijoeiro. Os sintomas expressos incluem mosaico, deformações nas folhas, nanismo e redução da produção. Manejo. O método de controle do fitovírus dependerá da espécie causadora do problema, da planta hospedeira e das condições de cultivo. Em todas as situações sempre é recomendado consultar especialistas em agricultura para obter orientações específicas sobre o manejo de doenças. Mas, de uma maneira geral, faça a retirada de plantas infectadas e o monitoramento de pragas, pois, algumas espécies de vírus são transmitidos por vetores. O que os fitonematóides são? Os fitonematóides também são conhecidos como nematóides fitoparasitas ou nematoides das plantas, são vermes microscópicos que pertencem ao filo Nematoda. Existem diversos fitonematóides que podem afetar as plantas de diferentes maneiras. Hoje vamos conhecer 3 gêneros deles. Gênero Meloidogene. Os nematóides desse gênero causam sintomas como inchaço e deformação das raízes, redução no crescimento das plantas, amarelecimento e murchamento das folhas. Gênero Pratylenchus. As espécies desses nematóides causam lesões nas radiculares. Os sintomas incluem raízes escurecidas, necrosadas e reduzidas em tamanho. Gênero Heterodera. As espécies desses nematóides causam a formação de cistos nas raízes das plantas. Os sintomas incluem raízes inchadas e deformadas, redução no crescimento das plantas, amarelecimento e murchamento das folhas. O controle de fitonematóides pode ser desafiador, pois esses organismos possuem um ciclo de vida complexo e podem se proliferar rapidamente. Por isso, a identificação correta da espécie causadora do problema é essencial para um manejo adequado. Algumas estratégias que podem ser usadas são rotação de cultura, uso de cultivares resistentes, uso de agentes de controle biológico e o uso de nematicidas. Outros agentes causadores de doenças. Além dos agentes já citados, os protozoários e fitoplasmas também podem ser agentes causadores de doenças de plantas. Importância econômica e impacto das doenças causadas pelos fitopatógenos na agricultura. As doenças causadas por fitopatógenos têm um impacto significativo na agricultura, tanto em termos econômicos quanto na produção de alimentos, pois causam redução da produtividade, perdas econômicas, custos de prevenção e controle. Por isso é crucial o desenvolvimento e a implementação de estratégias eficazes de manejo integrado de doenças para minimizar o impacto econômico dessas doenças na agricultura. Também é importante lembrar que sempre há necessidade do desenvolvimento de novas pesquisas e ferramentas tecnológicas para o controle de fitopatógenos, estas que são essenciais para mitigar os impactos econômicos negativos na agricultura. Se você chegou até aqui agora, você adicionou mais alguns conhecimentos sobre os principais fitopatógenos na agricultura. Lembre-se de que a prevenção, o monitoramento regular das plantas e a adoção de medidas adequadas são fundamentais para o controle efetivo dos fitopatógenos. Não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhuma novidade.